Olá, queridos e queridas, nosso colegiado de ETs, eu sou o Kelpo Gils. Eu sou Márcio Rezende. Nós estamos de volta hoje com os dois amigos que estiveram no episódio passado. Se vocês não viram, vejam, deem like, se inscrevam, porque foi um episódio de outro mundo, gente. Falo de Celso Merege, Daniel Merege. Sejam bem-vindos novamente. Eu vou ler de novo o currículo desses caras, porque realmente é impressionante, né? O Celso, um engenheiro e empresário com mais de 3 décadas de experiência no setor de telecomunicação, defesa e aeroespacial. Trabalhou como executivo em grandes corporações europeias e norte-americanas, Xerox, Intel, Mariner, não sei como é que fala, antes de fundar a Merege, onde passou a representar corporações no Brasil e também na América Latina. Atualmente eles representam a SSC, Swedish Space Corporation, a AMC, Asteroid Mining Corporation, Asteroid Mining, mineração em asteroides. Olha o nível do papo aqui, galera. Uau! Também a iSpace, que é uma empresa japonesa que há pouco tempo mandou uma nave espacial para a Lua. Anant, PhD Soft, que é a brasileira, Cypher, brasileira também, entre outras. O Daniel, também empresário, com 3 anos de experiências também em telecomunicação, defesa e aeroespacial. Uau! Advogado com especialização em direito digital e contratos. Meus amigos, sejam bem-vindos novamente. Obrigado, Kelpo. Obrigado, Márcio, pela É um oportunidade. prazer. Caso vocês não saibam, esse episódio é a continuação do episódio passado, tá, galera? Que o assunto foi tão rico, Os caras transbordaram, né? sobraram tantas perguntas que a gente decidiu, né? Fora a sua vontade de fazer xixi, foi o gancho, a gente eliminou. Foi tudo calculado. Mas, cara, o chamado da natureza. Tá tudo em sincronia, na verdade, porque realmente a gente tinha 25 perguntas e a gente estava na 10ª, eu acho. Porque eles sabem muito, eles transbordam conhecimento, né? Os caras sobram resposta para as perguntas que a gente traz, né? Obrigado. E aí a gente teve que... Nós nos sentimos obrigados, né? É uma obrigação para com nossa vontade de conhecer, e a galera que segue a gente também. Nós temos um público de interessados, curiosos, pessoas inteligentes. Então, a gente entendeu que ia ser um sucesso trazer esses caras e cá estamos. Bom, vocês sabem que Israel é um celeiro de tecnologia, né? Um país altamente desenvolvido. Só para você ter ideia, até o Waze veio de lá. Então, Daniel, Celso, do ponto de vista da corrida espacial, do desenvolvimento científico em relação a tecnologias de expansão, né, dessa terceira onda, né? Vieram os navegadores, os colonizadores e agora, né, os navegadores espaciais. Pois é. Né? Qual é o papel de Israel Pois é. dentro desse cenário? Então, Israel já fez uma tentativa de pousar na Lua, né, em 2019. Ah, é? Que se chama Bereshit. É o nome do módulo lunar deles, né? Que tentou Certo. pousar na Lua. Não deu certo, fracassou, não conseguiu pousar com sucesso. Mas eles já estão até desenvolvendo a Bereshit 2 agora. Mas Israel tem muita tecnologia em muitas áreas que não são especificamente no espaço, mas muitas áreas até militares, né? Obviamente, todo aquele histórico. Mas focado na Lua foi mais assim, eles estão principiantes, digamos, um pouco, eu acho, porque foi a primeira missão faz pouco tempo, mas eles estão desenvolvendo a segunda. Então, eu acho que eles têm muito potencial. É como você falou, um hub tecnológico muito forte, mas eles não têm aquele histórico todo como tem China, Estados Unidos, a Rússia, que antes era a União Soviética, né? Então, eu acho que eles têm um potencial muito grande, mas ainda não estão no patamar dessas potências. Vocês sabem dizer se eles estão desenvolvendo não só na área aeroespacial, mas de defesa, alguma coisa que pode mudar o jogo? Com defesa, né? De defesa, já é bem notório essa parte que eles têm uma antiaérea muito poderosa lá, né? Que chamam de domo de ferro, né? Em português, né? Iron Dome. Iron Dome, né? E é interessante porque hoje tem até uma versão laser disso que eles estão fazendo. Então, o que é um Iron Dome? É você preparar uma artilharia de base aqui em terra, né? Para alcançar uma trajetória que já está acontecendo no míssil inimigo. Então, você vai atingi-lo em voo antes que ele chegue a você. A milhares de quilômetros por hora, né, Vitor? Sim, tem que ser inclusive mais rápido que o outro, porque tá em processo de chegada, você tem que chegar nele antes dele cair, né? Então, isso com laser fica muito mais fácil, né? Você vai dar um tiro laser, Luiz, você alcança... Então, o Iron Dome tende a ficar, inclusive, mais poderoso. E você vê pelas guerras recentes, né? Quantos mísseis dos inimigos chegaram a cair em Israel. Muito poucos de cada 100
1, 2. Aí o sistema pode dizer que foi posto realmente a teste radicalmente, né? E funcionou. A quantidade de... E se você olhar o entorno, a geografia do local é totalmente desfavorável aos israelenses, né? Você já foi a Israel alguma vez? Eles têm o tamanho do estado do Rio de Janeiro, basicamente. Nossa. Inclusive, Jerusalém está numa parte mais alta. Eu tô falando de Jerusalém porque é uma cidade que interessa a todos e pouco bombardeio deveria acontecer lá. Mas dessa vez a gente viu que até lá as bombas foram apontadas até para lá. Então, é um lugar cercado por inimigos, né? E com um distanciamento em relação aos inimigos muito curto. Então, qualquer ação tomada pelo inimigo rapidamente chega até eles. Por isso, o Iron Dome tem que ser ainda mais poderoso, ainda mais preciso. E eu diria que isso é uma das grandes razões para eles não estarem tão focados na Lua ainda. Digamos que eles têm urgências maiores. Mais próximo ficar vivo, né? Pois é, o prazo deles é mais preocupante esse lado da guerra, com certeza. A gente tem sempre que lembrar, a gente tem que se colocar no lugar do objeto em questão, né? Eu tenho que me colocar nos sapatos, como o americano disse, colocar nos sapatos do israelense para tentar entender o porquê deles agirem assim. Se ele imagina que todos estão em volta dele, prestes a matar eles, porque querem a cabeça deles, então eles sempre vão tentar ações, antecipar movimentos dos inimigos, né? Que vão colocar eles em uma situação questionável, vamos dizer assim. E para mim foi uma surpresa enorme perceber que os caras conseguiram cortar cercas e invadir Israel sem nenhuma reação acontecer num intervalo de tempo significativo. Eu ia perguntar sobre isso. Como é que eles não viram, né? Pois é. Cada um tem uma interpretação disso. Eu tenho a minha, mas eu não arrisco dizer isso aqui agora. Sim. Porque eu não tenho provas, mas assim, é muito sintomático, né? Mas o fato é que Israel tá se defendendo quando faz isso, a gente tem que entender. Sim. Porém, a medida desproporcional com que isso acontece, porque você olha para o entorno, olha para Gaza, olha para o que os palestinos podem fazer, ou mesmo os iranianos podem fazer contra eles, é desproporcional o que eles podem e fazem contra os outros, antecipadamente até, né? Com a desculpa de poder assassinar generais, pessoas em suas próprias casas, cirurgicamente. Isso mostra a tecnologia envolvida, né? Você pega um cara em casa jantando e entra pela janela do cara e o troço explode e só aquele cara vai pro céu ou pro inferno. Para as virgens. E os outros, também. Os outros caras do prédio praticamente só ouvem barulho e fumaça. E vem fumaça, né? Então, sem querer te cortar, mas isso é muito interessante porque se a gente for pensar em guerra hoje em dia, na verdade não é mais aquela coisa de uma pessoa tripulando um avião jogar uma bomba no país X e tal. Não é mais hoje assim. É drone, né? Eu ia perguntar sobre isso. Então, Israel está muito à frente também dessa tecnologia de drone. E envolve também um pouco espaço, ciência espacial, porque também envolve satélite, né? Que é de localizar o alvo que ele quer, o drone vai até lá, chama drone kamikaze, por exemplo, né? Um drone que só vai para explodir aquele local específico. Não tem nenhuma intervenção humana, é tudo autônomo. Eles também são orientados pelo sistema GPS? Sim, com certeza. O satélite de GPS também usado para aquela finalidade militar, né? Porque tem tudo a ver com o que a gente está falando em relação à exploração espacial. Porque se não fossem satélites, obviamente não seria possível, né? O curioso é que GPS é propriedade americana, digamos assim, né? É uma solução implementada nos anos 80 para cá, que leva esse nome GPS porque é Global Positioning System e é só usado em inglês só porque é só usado pelos americanos no momento da invenção, mas depois ele se propaga para todo um cenário mundial. Então, quem usa GPS está usando, na verdade, alguma coisa que o americano paga para você usar, porque o GPS não é cobrado. Eles permitem que a gente use e, em tese, eles gastam alguma coisa na casa de dezenas de milhões de dólares por mês só de OPEX, só de gastança mensal para aquilo funcionar, né? E a complexidade toda está toda do lado deles. A gente só usa, é o usuário de um produto, né? Então, até bem pouco tempo levantaram essa questão, né? Se o americano desligasse o GPS. Ele não vai desligar, porque senão também vai ter prejuízo. Mas ele pode bloquear o sinal do GPS nas áreas onde ele não quer que aconteça o uso do GPS. Nossa, que perigo isso, hein? Isso pode. Né? E também pode inserir, você acha que pior, ele pode inserir um erro para aquela região, por exemplo. Então você pode pensar que está... Lembra da questão da... Está a 15 mil metros e está a 6 mil metros. Um desvio bobo vai fazer você ir para outro lugar, entendeu? Então, em tese, você fica confiando naquela ferramenta e ela está te traindo. Quer dizer, isso eu acho pior do que desligar.
Pois é, Porque se existe uma desligar- alternativa em relação a isso? Claro, porque se desligar, é isso que eu ia falar agora, você pode lançar mão de um outro sistema equivalente. A Rússia, desde os primórdios, ainda em tempo de Guerra Fria, já desenvolvia alguma coisa e tem o dela. A gente tem que lembrar os nomes de cada um deles, é difícil, mas, por exemplo, o Japão tem o dele. A Índia tem um sistema equivalente GPS dela também. A Rússia tem. A China A também. China tem. A China também. A China tem. Da China é recente, nem recente, acho que é o menos recente tirando a Rússia, é 2000. Mas tem de 2011, 2012, 2013, 2014, todos bem mais recentes, né? Inclusive a Índia, né? E a Índia 100% governamental. E esses caras todos são disponíveis. Você pode chegar e dizer, bom, passo a usar agora o da Índia, que é do BRICS, por exemplo. Isso não seria um problema fenomenal ou brutal, mas sim, um problema difícil de administrar, porque eu tenho que me adaptar a uma outra ferramenta. O caos que isso queria criar de uma hora para outra é fenomenal. É uma avião, outra ferramenta. vários tipos de transporte. Vocês estão falando de pareamento por causa da ferramenta? Você constrói todo um arcabouço para você utilizar o GPS, né? Certo. Tem toda uma configuração, uma customização. Né? Sim. E aí, de repente, alguém te diz, esse não pode mais usar, tem que usar o outro. É como você dizer, eu agora não uso mais esse browser, por exemplo. Certo. Alguma coisa você vai ter que configurar para isso, né? Se vai para outro país, tu já tem que comprar um adaptador de tomada, imagina trocar de GPS, meu. Já é um trabalho, né? Se você vai ter que trabalhar por essa customização, não é o fim do mundo, mas é um trabalho. Você tem que se preparar para isso. Então, E não é do dia para noite. E também, por isso é que eu digo que você dizer, vou cortar o GPS e você não vai poder mais usar, se você me der pelo menos um tempinho, ou se você fizer isso, me forçar a batalhar por uma alternativa, é uma coisa brutal, porém viável de solucionar. Sim. Pior, no meu modo de ver, é o cara te induzir ao erro. Deixar você usar e você tem uma coisinha aqui que você não sabe que você pensou que estava indo para cá e estava indo para lá de alguma coisa da parede. Quer dizer, então, eu acho que é pior quando você... Mas o Brasil também está tentando desenvolver o próprio GPS, né? Já tem tem GPS BR, né? Esse seria o nome, mas está ainda fase de conceito, né? Conceitual. Mas já tem justamente por essa preocupação. Não seria uma solução imediata para Não, isso. ainda não existe. É né? curioso que os filósofos modernos, né, segunda metade do século XX para cá, né, eles falavam da violência, né, como uma forma de violência, da informação como forma de violência, né, por causa do caráter de dominação que a informação representava no mundo moderno. Né? Então hoje a gente vê isso, né? Esse é um caso clássico, né? Da informação como uma forma de dominação e, portanto, com potencial de exercer um tipo de violência. O seu poder de manipulação e de controle em cima da informação é gigantesco. É o exemplo das fake news também, né? Também bate muito nesse assunto. Isso muda até o formato de uma guerra, porque antigamente você ia pra trincheira com um rifle de uma bala só e botava outra e atirava no teu inimigo. Hoje em dia você tem diversas formas, né? E métodos de você atacar um país, como, por exemplo, cortando o GPS dele, ou botando uma informação errada, isso aí. É isso aí. Eu vi também agora que, não sei se foi na Rússia, que houve um ataque cibernético de grande escala que complicou a operação diária da maior empresa de aviação russa, uma coisa assim. Então, a guerra tomou outros formatos, né? Sim, a guerra hoje em dia ela é de inteligência, é eletrônica, é muito diferente do que era antigamente. E guerra é sempre ruim. É sempre ruim. Pois é. Mas veja que é interessante isso que você falou também, porque não tem almoço grátis, né, que a gente costuma falar, né? Por que alguém cria e banca uma estrutura como o GPS e oferece gratuitamente? Eu quero que você use, se torne independente dela, e o dia que você precisar mais, você vai ter que né? pedir para mim. Pedir para mim. Então, só que depois o pessoal viu outras alternativas nascerem, né? Então, o GPS não é mais hegemônico, quer dizer, se ele for indisponibilizado para alguém, não vai ficar. Esse alguém não fica, teoricamente, sem alternativa mais. Pode ser complexo, pode ser custoso, mas a alternativa já está lá. Já vai estar lá. Entendeu? Então, essas coisas nascem justamente para evitar que uma coisa que parecia gratuita, era uma oferta, olha só que bacana, usa, eu criei, é bonito, usa, entendeu? De repente eu te coloco numa situação de dependência, porque eu te ofereci uma coisa da qual você depende agora. É como você, por exemplo, dizer, é acessível ter um celular cada vez mais acessível, cada vez mais interessante, mais lúdico, mais precioso para você,
você nunca mais vai poder abrir mão daquilo, tudo, a sua vida inteira tá ali. E você é mais controlável também, então tem tudo isso. Exatamente. Essas tecnologias não estão tão acessíveis por nada, entendeu? À toa, né? Falando em tecnologia, então, queria trazer um momento assim de curiosidade para os nossos telespectadores. Vocês que são os caras que estão assim no limite, né, da ficção científica para a tecnologia, do que é real ou é ficção científica, tem algo atualmente sendo desenvolvido que tenha esse ar de ficção científica? Tipo assim, caramba, isso aqui passava nos Jetsons em 1960 e poucos. Jetsons a gente também via, né? Não, eu via também, já tô com 30 anos, até hoje eu vi. Então me respondam, qual é o nome do chefe do Jetson? Aí você. Eu sei. Eu me pegou, eu não sei mais. Você consegue lembrar? A memória me trai, mas daqui a pouquinho vai sair de novo. Kimball? Não. Kimball. Não, Kimball não. É isso? Eu nem lembro agora. Não tô lembrando. Não, que era não. Não era Kimball? Não lembro mais. Não. Bom, uma coisa dali a gente já tem. Kimball era, eu acho que o patrão dele, eu acho. É o patrão, foi o que eu perguntei. É o chefe, Qual era o chefe dele? O chefe do chefe. Chefe do pai da família. Né? Não, desculpa. Ali a gente já tem, na verdade, eu lembro que eles tinham, acho, um dispositivo tipo um celular. Que Sim, eles celular de TV, assim. Tinha Na TV também. E houve o Elon Musk. Eu vi uma parada que eu fiquei assim, meu Deus, isso não é possível, cara. Ele pegou o Optimus e fez uma demonstração para empresários lá nos Estados Unidos, e eu vi o Optimus servindo chopp pra galera. Sim, tem. E ele molha o dedo e ele faz uma piada quando molha o dedo. Ele fala assim, ops, acho que meu dedo está com sede. Cara. Então assim, o nível que a gente chegou beira a ficção científica, né? Tem um cruzeiro marítimo, acho que é da Royal Caribbean, que o bar é todo automatizado. Tem braços que fazem... Você pede o drink e um braço preso no teto, pega a garrafa, faz não sei o que, e te dá. Sério. Mas hoje em dia, por exemplo, agora recentemente, bem recente, o Elon Musk, ele criou, enfim, eu não sei qual foi a empresa, qual é das empresas dele criou, mas, da Tesla, claro. Da Tesla ele criou uma espécie de um restaurante, um bar, agora acho que em Los Angeles, que você chega com o seu Tesla, né, elétrico, você deixa ele reabastecendo lá estacionado, e você janta lá, enfim, come com a sua família, e é servido por robô, só tem robô. É claro que vai ter um humano ou outro que fica lá administrativamente, mas é só operado por robô. Então você pediu uma pipoca, vai estar lá o robô servindo a sua pipoca e te dando. E tem vídeo disso, né? Então o pessoal já tá... É claro que só nos Estados Unidos, só em Los Angeles por enquanto, vai testar. Mas é incrível. Eu vi ele dizendo, inclusive, que assim como hoje em dia a maior parte da população mundial tem celular, vai chegar uma época em que cada um vai ter o seu Android, né? Vai ter o seu Optimus e tal. E que isso ajudaria muito até as pessoas a terem mais tempo para viver e deixar as tarefas pros robôs, né? Pois é. Essas versões lúdicas, né? Veja como isso é bom, né? Já ouviu falar nisso? Olha como é bom. Aqui, ó. Coca-Cola é bom pra cacete. Como é isso aqui? Bom, veja como isso é bom. Veja por que isso é bom. Eu te digo por quê, mas não precisa pensar não, mas eu te digo. Então, quando a mensagem tem que ser digerida, né? O cara começa dizendo isso, ó. Veja por que isso é bom. Aí você tem que pensar, é bom. Eu ainda não cheguei no final da mensagem, mas eu tô pensando, isso é bom. Seria dedutivo se você experimentasse e pensasse assim, mas é indutivo. Exatamente. Por ser assim, venha experimentar. Mas na área de vocês, alguma curiosidade assim, em termos de tecnologia que lembre esses filmes da década de 70 que, né, havia muito esse assunto sobre naves espaciais e tal? Essas coisas que a gente via no Jetsons foi um bom exemplo que você deu, né? Essas coisas que a gente via nos Jetsons, que na época eu quando era criança via, ele viu já adulto, porque isso começou a entrar em reprises, né, Daniel? Mas eu via isso todo dia, na hora do almoço tinha, ou de noite tinha, né? Então aquilo ficava massificado. E eu ficava pensando, puxa, será que antes de eu morrer eu vou ter um troço desse no pulso? A olhar... Os carros flutuavam, né? Os carros flutuavam alto. Os carros não chegaram ainda, não. Mas um dia o Musk chegou. Era especialmente ligado nesse negócio de você poder ver com quem você está falando. E eu tinha na minha cabeça que isso era muito possível. Eu ficava pensando, qual é a dificuldade que tem, se existe câmera de televisão, né? Qual é a dificuldade de ter de eu ver o cara? É porque ele está longe. E aí eu ficava pensando, o que falta para isso acontecer, né?
Era quase como se eu estivesse pensando, se alguém inventar uma internet ou inventar um tubo daqui para lá, acabou o problema. Então, tem muita coisa que quando a gente olha por esses prismas de ver... Os Simpsons também, outra série que prediz coisas assim, induz a gente a... põe a gente no caminho de antever coisas, né? Mas, acho que como exemplo, eu acho que seria legal aquele que a gente estava usando antes, que era para você hoje... É impossível a gente, quando a nossa tecnologia chega na Próxima Centauri, né? A estrela mais próxima, tirando o Sol. Mas a gente já vê testes e enfim, já ainda está em fase de teste conceitual, mas já tem muitos cientistas voltados para essa tecnologia de dobra espacial, de propulsão por fusão nuclear, principalmente a de propulsão por fusão nuclear, né? Que é a que está em voga, que a China está avançadíssima na fusão nuclear. Quando a fusão se estabilizar, aí a gente chega bem perto da dobra, porque a questão da dobra é energética, né? Porque a fusão traz para você, teoricamente, energia ilimitada e limpa. Porque não gera resíduo. Ao contrário da fissão, que gera resíduo. Tem que enterrar o material radioativo, afastar as pessoas, que nem pode ser considerado um descarte, né? Enterrar o material não é um descarte. Não é um descarte. Porra, do tapete é o problema. Essa é uma outra vantagem da Lua, porque não teria muito problema, até porque ela é despovoada, e você não vai tê-la totalmente povoada tão cedo, né? Você tem uma área de descarte de material radioativo do outro lado da Lua, por exemplo. Teoricamente, não seria um grande problema. Então, você pensar, você pode estabelecer reatores nucleares na Lua sem maiores remorsos, né, digamos assim, é uma alternativa também a pensar, inclusive de fusão. Eu posso fazer um reator de fusão na Lua. Por que não faria? Porque tudo que pode ter risco ambiental, risco para a população, ou geração de material a ser descartado que aqui não tem onde botar, faz sentido que você faça isso na Lua. Há pouco tempo fizeram isso também é uma questão de ficção científica acontecendo, né? Há pouco tempo conseguiram fazer uma coisa que Tesla já fazia há mais tempo, né? Bem mais tempo, que é transferir energia pelo ar, sem fio, né? Entre dois pontos com uma distância maior do que 3 km e pouco. Anterior, o recorde era menos de, não sei se 300 metros, uma coisa assim. Isso é maravilhoso, isso é disruptivo. Porque muito Tesla propunha isso, né? Sim, ele era fora do tempo dele. E agora os caras estão fazendo. Então, 3 quilômetros, tudo bem. 30 já ficava mais interessante, 300, aí a coisa começa a ficar interessante. Aí te dá margem para você imaginar o seguinte, se eu estiver na Lua, ou se eu estiver fora da atmosfera da Terra, eu tivesse espelhos suficientemente grandes para trazer, ou painéis solares, talvez, para trazer energia do Sol sem a interferência da atmosfera, e depois eu apontar para a Terra e tivesse um duto sem fio para transferir essa energia para a superfície terrestre e de alguma forma fosse coletável e armazenável, né? Energia infinita. Aí estaria resolvido. Me lembrou duas questões sobre a pergunta que ele fez, quando você falou de uma invenção que poderia, né, ser revolucionária. Me chama a atenção, por exemplo, na área da educação, a holografia não ter avançado como eu esperava. Porque a holografia é capaz de criar uma experiência imersiva incrível. E eu ainda não entendi porque ela não está tão viva, tão presente, porque ela já não foi barateada. Também não está nas escolas. Não entendo isso. A gente vê que, por exemplo, a gente entrou muito mais em realidade virtual, né? Aquela realidade aumentada do que a holográfica. Aí, então, quanto à questão da energia, da transmissão, tem um africano. Quando eu falo africano, eu peço desculpa, gente, porque não é um africano. A África é um continente, né? É de um país da África, né? E ele está muito forte nas redes sociais, porque ele está extraindo energia de ondas de rádio. Cara, eu vi isso. Onda de rádio está em qualquer lugar do recentemente hoje em dia. Então, essa é isso eu não sabia. Cara, isso é uma... Abduziu minha mente só agora. Então você imagina, né, o teu carro elétrico, né, ondas de rádio. Então, praticamente, a questão da geração de energia, né, pontual, né, como usinas, por exemplo, se essa invenção recebeu o devido apoio, né? Porque nós temos as questões geopolíticas, nós temos as questões econômicas, os interesses pontuais de alguns grupos, né? Que colocam muita, eu diria, energia para impedir que um processo que vai gerar uma inovação concorrente
vá à frente, né? Sim. Então, se nós conseguirmos superar essas questões de natureza moral, eu diria, a gente vai dar muitos saltos nos próximos 5 anos. Né? Sim. Ainda existe muito lobby, né? Exatamente. Você definiu bem, muito lobby. E voltando para a questão da Lua, que você falou, né? Que a gente não consegue não voltar para esse assunto, né? A Lua sempre encantou e sempre vai encantar o ser humano. Exatamente. A possibilidade da gente construir cidades na Lua, isso existe, essa possibilidade? Claro. Elon Musk pensa em Marte. Marte. Vamos ficar um pouquinho mais perto. Mais próximo. Seria um primeiro passo a Lua, né? Como a gente estava falando, até para microrobótica, para esses rovers, como esse que a gente representa da Asteroid Mining Corporation, a Lua é sempre uma primeira etapa, né? Até para chegar em Marte, a Lua seria uma primeira etapa. Então, eu acho que na Lua é muito possível e vai ser muito antes de Marte. Certo. Mas eu acho que vai começar com aquela ideia de usar para pesquisa, depois para criar um centro científico ali, de exploração, mineração também, e depois até uma coisa mais industrial, né? Mas para chegar no nível de cidade, eu acho que ainda falta uma certa até um interesse econômico, até, por exemplo, para Marte. Para Marte não tem um interesse, não tem um mercado ainda, né? Teria que desenvolver ainda esse mercado, essa demanda, para que justificasse um investimento tão vultoso como é. Né? Custaria muito caro morar na Lua? Eu acho que sim. Hoje em dia, com certeza, né? Aí é só milionário, mas... Quanto tempo demora daqui para chegar daqui à Lua? Numa viagem direta, 3 dias. 3 dias. 3, 4 dias. Rio Fortaleza, meu. Eu topo. Não, mas para a Lua é muito fácil. A Lua é um estágio muito próximo. É o único corpo celeste que a gente já pisou fora da Terra. Certo. E é relativamente próxima. Qual a distância? Eu não tenho de cabeça. 380 e... menos de 400 mil quilômetros. É porque isso varia, tá? A órbita é elíptica. Ela não é circular. Então, depende de onde você está olhando, em que momento, ela pode variar entre 380 e tantos a 390 e tantos. Uns 400 mil quilômetros. Então, isso, se você levar em consideração que quando o transporte for regular, você vai ter quase como uma mão dupla ali. Você provavelmente vai ter, como você faz quando pega uma linha de ônibus, como você faz quando você pega um trem numa estação, vai sair o próximo que hora, sabe como é que é? Então, e possivelmente indo mais rápido, porque a gente acabou de falar de outras tecnologias. Né? Tecnologia atual, 3 dias. E com a precariedade que nós temos, de não poder impulsionar demais, porque depois tem que frear e coisa e tal, né? Então, tem várias tecnologias interessantes que não são tão fantasiosas mais, mas que ainda parecem muito fantasiosas, que vale a pena discutir depois. Por exemplo, sabia que pode botar um elevador daqui para lá, por exemplo? Um elevador da Terra pra Lua? Isso é meio... Tipo assim, acontece mesmo. Lua. Não. Ih, tempo tá errado. Não, só tem um botão. Só vai ter um botão, na verdade, né? Voa e volta. Sobe ou desce, entendeu? Acabou. Mas isso é fantasioso por quê? Primeiro porque os corpos estão se movendo e se você... Digamos que, por absurdo, né? Eu ancorasse de um lado e de outro, isso ia romper, Não é assim, eu não ancoro de um lado e outro, não é assim que faz. Aí você pode imaginar que um material suficientemente robusto, que ainda não existe, para criar um segmento, vamos dizer assim, imagina um cabo poderoso, né? Certo. Que você estica ele ao limite, depois de um certo ponto, ele não precisa mais ser esticado, o rolo, o carretel vai embora sozinho, você só vai soltando a pipa, né? E você prende ele, ancora assim na terra. Mas a outra ponta fica solta no limite da falta de gravidade. E lá você põe uma estação. Né? Então você não vai descer na Lua com esse mesmo cabo. Não é assim. Mas você vai descer no hall para depois... Você vê se o principal trajeto que lhe obriga a usar foguetes com um cabo. E esse cabo tem uma capacidade de vai e vem, um equipamento, né? Que a gente pode chamar de elevador, e que levaria carga, principalmente, mas eventualmente até pessoas, a um ponto da trajetória em que qualquer outro ônibus circular... pega um circular para mar da tranquilidade. Para do mar da tranquilidade. Pelas gões para ser... Porque, em teoria, depois que você conseguiu... A forma de propulsão desse elevador? O que você quiser, até elétrica, entendeu? Elétrica? Porque eu tô dando isso como hipotético. Então, conceitual. Se você pegar as canais de ciência que falam sobre elevadores para fora da Terra, eles vão te explicar mais ou menos a mesma coisa num campo hipotético. Vai dizer, se o dia que eu tiver um material capaz de resistir ao tracionamento que ele vai sofrer aqui, o dia que eu tiver condições tecnológicas de adequar isso a um elevador,
E tem até um filme que mostra um cara caindo de um elevador, de uma estrutura. Tem a pegada pro elevador, sim. Tem um filme, daqui a pouco eu vou dar Não, tem no Brad Pitt como protagonista. Ideia de Astra? Isso aí. Perfeito. É um bom exemplo de uma coisa parecida. É verdade. Porque naquele ponto que ele mostra no filme, acho que não era essa aplicação, mas ele caía de uma altura. Ele tava no espaço mais próximo à Terra. Isso, já teve um maluco também que pulou lá de cima de um ponto além do possível. Estratosfera com uma roupa especial, caiu, só abriu paraquedas na altura tradicional e não morreu. Quer dizer, estão mostrando que essa questão de descer, é possível. Você não vai ser desintegrado por causa disso e coisa e tal, apesar de que a atmosfera é violenta por causa do atrito e tal. Tudo isso tem que ser analisado. Mas, supondo que essa parte foi superada, né? Você foi até um certo ponto, dali pegou o circular e foi para a Lua, para onde você precisa ir. Porque essa altura você já vai ter muita coisa orbitando quase fora da Terra. Fábricas que constroem coisas na própria órbita, com materiais que vêm e vão da Lua. Tem muita coisa para acontecer de Jetsons para fora, entendeu? Para além de Jetsons. Para além de Jetsons 2. Como diria o filósofo aqui na minha frente. Para além dos Jetsons, né? Jetsons, a trilogia. Não, porque a expressão muito usada, né? Eu vejo muito o Márcio, para além de, né? Verdade. Para além dos Jetsons, aí muita coisa se encaixa com isso. Aí você vai dizer, por que não pensei nisso antes? Porque não existia a ideia de fazer de outra forma. Você quer ver uma coisa interessante? Você daria esse elevador só para ir. Exatamente, virou turístico. Você vai poder até por motivos turísticos. E melhor, não dependendo de foguete, que é perigoso pra caramba, que é caro pra caramba. Você senta numa bomba e vai poluente pra caramba. Poluente, perigoso e caro, entendeu? Tem uma tendência grande que a gente queira aposentar os foguetes em algum momento. Você lembra não sei se o Daniel chegou a ver, O Mundo Visto de Cima? É um programa de TV. Assim, mostra todos os países. E eles usam as filmagens de satélites, né? Também. É sensacional. Eu adoro ver aquele programa quando sai da Inglaterra. Sabe? Aí passa por tais lugares, eles dizem a trajetória, né? Sim. E vai passando, cara, você definiu bem. É relaxante demais, eu adoro aquelas paisagens. Dizem que a visão da Terra do espaço é transformadora, né? Olha, não sou astronauta, mas imagino. Não, assim, porra, pra que eu tava me preocupando com isso se... Não. Quer dizer, realmente os astronautas... Não, mas deve dar até um medo. Você vê a espessura da atmosfera em relação à crosta, você fala assim, mas é só isso que ele protege? Então, tem uma curiosidade na filosofia, né? Que é uma das coisas que define um pensador, que define um filósofo. Está longe de ser uma faculdade, né? Então, eles falam que o filósofo ele é acometido por um assombro, por um deslumbramento. Bate um vento, uma pessoa passando, você tem um recorte da realidade e você, por alguma razão, você não entende aquilo como natural. E tenta, por meio da lógica, do raciocínio, do pensamento como um todo, né? Encontrar novas camadas daquilo que para a maioria das pessoas é normal. E eu acho que a ciência também oferece isso, sabe? Em algum momento, o cientista, o pesquisador, ele se depara com algumas cenas que remetem a uma grandeza que ele não consegue escapar do assombro. Sim, né? Exatamente. Eu acho a epifania também, né? Eu acho que é muito legal porque astronautas falam, a gente vê, né, depoimentos de astronautas, que você olhar até na órbita, como o Kelp estava dizendo, você pensa, todas as pessoas que já existiram, que existem, que vão existir, estão ali, estão nessa bola, né, nesse círculo, né, essa esfera, né? Isso demonstra muito a raridade do nosso planeta, apesar de, segundo as estatísticas, os planetas habitáveis no universo não serem tão raros assim, né? Existem trilhões de galáxias com alguns bilhões de planetas, multiplicam um pelo outro, mas o quão rara é a vida nesse sentido, né? Porque é isso, a atmosfera é uma poeirinha ali, ó, que tá ali 100 km, assim. A fragilidade né? Exato. Rara e frágil, né? Rara e frágil. Rara e frágil. Segundo o ponto de vista de vocês, o que ainda impede a exploração espacial de ganhar full throttle, pisar fundo no acelerador e a humanidade realmente... O que impede? Eu acho que se você olhar, até é bom para comparar, né? Era Apolo e era Artemis, né? Na era Apolo os motivos eram todos bem diferentes, né? E eram mais
egoístas, né? Vamos dizer assim, eram menos sensatos, né? Certo. Agora a gente tem fator econômico, a gente tem ainda imperando geopolítica e tudo mais, mas existe uma grande diferença. Na era Apollo, só o governo se preocupava com isso. Na nossa era, até porque a economia está envolvida, né? Existe o New Space, quer dizer, todo mundo que trabalha no mundo privado foi recrutado para oferecer ao mundo governamental uma alternativa mais eficiente, que é uma palavra que não está muito no vocabulário de nenhum governo, né? O governo não sabe bem o que é isso. Sabemos muito bem disso. O governo não sabe bem o que é isso. Ele fala assim, eu tenho dinheiro, eu gasto, e eu não tenho por que me preocupar com as consequências. O governo não se preocupa com as consequências, até porque pode ser o próximo governo a se preocupar com as consequências, e não aquele governo, né? Então, brincadeiras à parte, então o governo finalmente se conscientizou. Eu digo o governo, estou falando dos governos. Né? Certo. Se conscientizou de que é preciso, não apenas é possível, mas é preciso chamar esse pessoal que está aí ralando, que paga os impostos, e dizer, amigo, estou vendo que você está muito eficiente nisso aí, eu preciso de uma coisa nessas características, você faz para mim? Por quanto? É isso, o cara fala assim, eu faço por isso. Mas eu gasto X. Eu gasto X sobre 10 para fazer. Eu posso te vender por menos, você quer? Pode. Aí tem mais. Eu faço em Y sobre 20 o tempo que você faz aí, entendeu? É mesmo? Tá. Faz aí. Começou mais ou menos assim. Sim. Ninguém percebeu isso lá atrás. Então hoje vocês estavam falando até sobre isso antes de começar, né? Tem o programa da NASA, o CLPS, que ele faz o Customer Lunar Payload System, quer dizer, tudo que vai pago, payload, né, para a Lua, precisa, digamos, do ponto de vista da NASA, passar por esse filtro, esse crivo, né, para ele dizer quem vai servir o governo, a NASA, naquele momento, para realizar aquilo. Vou te dar um bom exemplo, você falou de construções lunares, né? A NASA escolheu já uma empresa que faz 3D printing para construção, para fazer building, né, para ir para a Lua fazer arruamento lunar e construções de infraestrutura. Impressão 3D? Impressão 3D. Essa empresa já selecionada ganhou perto de 59 milhões de dólares, entre 57 e 59, não me lembro agora, antecipadamente já, para poder trabalhar essa questão com uma determinada encomenda já feita. Então estão felizes da vida lá. Uma empresa chamada Icon, isso tem na internet, é só você buscar, né? Eles estão em Houston, não, minto. Eles estão na capital do Texas, que é Austin, né? E eles já estão trabalhando numa versão do que eles têm lá para fazer uso na Lua, para ser transportado para a Lua. Eles vão construir módulos de casas? O que eles vão... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Não sei se exatamente será assim, mas os chineses, por exemplo, falam muito em você fechar uma cratera para aproveitar, com um shelter, né? Aproveitar que já existe. Proteção natural já, né? Porque você está se protegendo da radiação. Sim, ali não tem atmosfera, né? Então, aquela cratera está ali prontinha, inclusive tem umas tubulações subterrâneas para todo lado, já acharam inclusive um buraco que você vê na superfície, que não é bem uma cratera, mas é como se tivesse aberto um buraco por algum tipo de processo natural, milhões ou milhares de anos atrás, que mostrou para eles que tinha alguma coisa por baixo, e encontraram vários túneis prontos, entendeu? Então, o ideal seria alguém mapear isso. Essa cratera está ligada com essa já, ou passa perto. Se é que alguém não fez esses estudos. Tem essas coisas. Faz um teto, mete uma telinha de amianto aí, tá fora. É mais ou menos isso, só que não vai ser de amianto, porque vai esquentar mais aí. Faz churrasco, né? Mas isso é importante. Isso é muito importante, porque na Lua tem muita radiação, né? O Sol, quando não tem atmosfera, o dia e a noite na Lua tem temperaturas extremamente opostas. Sabem qual é a diferença? Assim, centenas de graus. Vai para 190 positivo e quase a mesma coisa negativo. Nossa. Dia de dia. Porque não tem atmosfera. Se não tem atmosfera, não tem essa retenção de calor. A troca de calor não acontece. Bate feio e desaparece tudo. Entendeu? Então a gente tem esse conforto atmosférico que a gente não lembra que está nos salvando aqui o tempo. Por isso que eu digo que o ar está vendo. Aquela camadinha de atmosfera. Isso está nos salvando, não é só para respirar, não. Senão a gente estava calcinado aqui, entendeu? É muito sério. Então, essa questão da proteção, como a Xana está pensando de ter já uma proteção, no caso natural, uma caverna, enfim, é muito pensão da frente mesmo, porque é um problema seríssimo, né? A questão de temperatura e radiação. Mas eu falo em China porque eu vi em algum momento eles falando de fechar alguma cratera com algum shelter, né? Mas pode voltar para imaginar a Icon trabalhando em construir com braço 3D
camada a camada, uma residência completa, ou um depósito, ou uma infraestrutura, de um modo geral, que esteja relacionada às necessidades da NASA, ou de qualquer outro que pagar por isso. Então, por exemplo, uma empresa mineradora vai para a Lua e precisa ter determinada infraestrutura construída. Ela vai pagar a Icon para fazer, por exemplo, entendeu? Ela vai levar o rover de fulano, vai construir com a Icon, o rover de fulano pode ser um entre vários. Você tem a Astrolab, que faz rovers maiores de roda com um cargo bay imenso, onde você pode botar material que vai e vem, usando esse arruamento que a própria Icon teria que fazer para cumprir a exigência da NASA, e assim vai. Então isso vai mudando, inclusive a exigência vai mudando com o evoluir da coisa. Você fala ruas? Como se fosse, porque... isso mesmo. Infraestrutura realmente, para você se locomover na Lua, porque na Lua é muito irregular, como o Marcos falou antes. Então você precisa de uma infraestrutura que dê para você se locomover de forma eficiente. Você então, deveria pensar que para otimizar até por velocidade, igualzinho a gente fez aqui, né? Construímos pavimentações para que eu pudesse andar com mais eficiência e menos estrago no meu veículo, né? Então, é fato que a gente tem que fazer uma coisa similar. E não fazer similar lá não é tão difícil, porque há uma boa camada de regolito que é fácil de remover. Então, em tese, se você, depois de anos, a gente inclusive já tem o mapa da Lua bem desenhado, você pode comprar uma Lua pequena para você olhar e tá tudo na realidade dela. Claro. Porque desde 2009, se eu não estou enganado, um asteroide, um satélite de reconhecimento já orbita a Terra, fazendo isso constantemente. Orbita a Lua, no caso? Orbita a Lua, perdão. Fazendo isso, o LRO, é o Lunar Reconnaissance Orbiter. Ele está lá fazendo essa função de polo a polo, como fazem os satélites polares de observação terrestre. Aqui ele faz a mesma coisa na Lua, desde 2009. Então ele está depurando esse conteúdo. Não vi direito, passei de novo, estou aqui e vou ajustando. Esse material está sempre atualizado, como se fosse preciso atualizar tanto assim. Na Lua nada acontece, mas ele está lá, ou pouco acontece, né? E nesses mapas, inclusive, deve aparecer claramente. Isso é bom para o pessoal que não acredita, até é bom para a gente verificar. Deve ter lá o módulozinho que ficou lá, porque quando decolaram para voltar, entendeu? É fácil você pegar esse material. A Terra não era plana. Se o americano realmente posou, é só ele te mostrar. Ele pega lá o LRO Plan. Você tá vendo? Eu passei lá trocentas vezes em cima desse troço, ele sempre aparece, ele tá lá, entendeu? Deixa eu me explicar aqui no outro episódio. Eu falei. Fala no mic. Deixa eu me explicar. É que da outra vez, no outro episódio, eu falei que eu sei que a Terra é redonda, é claro. Sim. Sei que a Lua é o satélite da Terra. Mas quando você passa item a item as questões que põem em dúvida se nós de fato pousamos na Lua, eu acho muito convincente as questões. Então, se nós encontrarmos essa imagem que você falou, eu quero ver a imagem, né? Agora, se os caras vão te mostrar, é outra história. Isso me tranquilizaria demais. Porque eu tendo a acreditar que nós fomos à Lua, e uma parte minha tende a acreditar, e outra parte quer acreditar, né? Tem muita coerência nisso também, não é só nas dúvidas. As certezas também, elas têm seu porte. Mas uma prova cabal seria ótimo. Sim. Seria ótimo. Desejável, é desejável. Eu lembrei de um assunto que a gente falou, acho que no outro episódio, do asteroide 2024, YR4 2024. Existe a possibilidade de se chocar com a Lua? E o que aconteceria caso o asteroide se chocasse, né? Se 2024 YR4. Se o 2024 YR4 se chocar com a Lua, o que pode acontecer? Eu sou apocalíptico. Você quer a boa ou a má notícia? Tem duas. Começa com a má primeiro. A má é que qualquer impacto, mesmo na Lua e a distância em que ela está, gera barata voa de destroço, né? Então, todos esses destroços ou voltariam para a Lua logo depois, ou viriam em direção da Terra. Certo. Dependendo do tamanho que eles têm. As marés eu não sei se afetaria muito, porque os destroços em si não têm poder para oscilar a maré. Mas e a massa da Lua? A massa da Lua não interferiria nas marés? Não, porque não vai diminuir a massa da Lua. Vai gerar destroços. Os destroços têm, digamos, tamanho suficientemente grande para cair aqui e nos gerar problema, entendeu? Certo. E seriam muitos. Seria como ter uma chuva de meteoritos de repente, entendeu?
talvez a maioria se desintegre ao chegar na atmosfera. Talvez uma parte se perca no espaço, talvez uma parte volte para a Lua. Mas que vai chegar cacareco aqui, vai. Talvez um pedacinho de Hélio 3 caia lá em casa e eu fique rico. Pronto, vale isso. Não, mas isso também, essa é a parte boa. Tudo que vai levantar da Lua com o impacto vai ser observável. E vai ser a primeira vez na história da humanidade, creio eu, né? Eu não sei quem estava aqui antes da gente, e não sei se aconteceu coisa semelhante antes, mas em tese é a primeira vez na história da humanidade que nós vamos observar isso. Quer dizer, alguma coisa batendo com força na Lua, e vai aparecer mais uma cratera lá, provavelmente, e a gente vai ver tudo que saiu levantado. Tem um espectrômetro, né, desse tipo. Sabe que a gente pode observar a luz... trabalha essas coisas que estão soltas, né? Supor os materiais, né? Os materiais se revelam pela luz, né? É assim que a gente sabe, por exemplo, que um determinado exoplaneta é habitável ou não. Porque o espectro que ele deu para você de luz pode provar, por exemplo, que ele tem uma atmosfera, que naquela atmosfera tem determinados elementos, tudo isso vem pelo espectro de luz que ele te devolve, entendeu? Isso pode ser feito... Há pouco tempo, eu li no jornal, em algum lugar, que descobriram uma substância na atmosfera de um exoplaneta aí que só é fabricada por organismos vivos. Sim. Não é que seja somente, mas é praticamente certo porque assim, a chance de um organismo não vivo ou de um ambiente que não tem um organismo vivo ter aquela substância presente é muito pequena. Não dá para você descartar, mas é tão grande a chance de que um organismo seja o responsável que vale a pena investigar, entendeu? Mas não é definitiva. Você não pode botar um prego em cima e dizer acabou o assunto, tá feito, entendeu? Os caras têm que tomar cuidado, mas que a chance é enorme, E aí, no caso, bactéria seria suficiente, entendeu? Pois é. Já dou pode eles com 8 patas, 2 cabeças e soltando fogo pela boca. Não tem graça. Desculpa, Não, mas isso aí é interessante. Por exemplo, vamos falar um pouquinho disso? Vamos. Posso pular numa pergunta que eu acho que você queria fazer? Vamos embora. Por exemplo, você falar onde é que a gente vai buscar a vida em exoplaneta, é meio longe, né? Deixa pro pessoal das próximas gerações que conseguirem usar o novo método de... A dobra espacial, deixa para esse pessoal. A gente não vai chegar lá mesmo. Então, vamos olhar para o que a gente tem mais perto primeiro. Isso a gente já alcança. O que eu tenho dentro do sistema solar, por exemplo? Vocês sabem que a gente podia explorar para procurar vida no sistema solar? Eu já ouvi falar numa lua de Júpiter, Europa. Perfeito. Um oceano. Já acertou. Acertou na música. Luciano. Boa. Tá estudioso, né? Tu é o cara. Não, é que isso, brincadeiras à parte, acho que eu falei, não sei se eu falei no episódio passado, mas ou aqui no making off da gente, um dos meus primeiros livros foi um livro do meu pai, que ele lia muito, chamado Eram os Deuses Astronautas, de Eric von Däniken. Eu tenho esse livro também. Enquanto o Kelpo responde, o Márcio pesquisa. Assim, eu sou fascinado por esse tipo de assunto desde criancinha, né? Mas vamos lá. Europa eu sei que tem. Europa sim. Tem outra também. Tem. Aí já pula de Júpiter para Saturno, né? Saturno tem uma lua chamada, uma das maiores, se eu não me engano, ela é maior do que a nossa lua. Acho que é a maior, né? De todas, né? Bastante Ganymedes, né? Não, Ganymedes é a maior e é de Júpiter, mas essa lua que se chama... Agora eu não sei. Europa é Ganymedes. Titã, perfeito. Titã, quando é que a gente descobriu isso? Porque existiu uma missão para Saturno, que é chamada Cassini. Tinha outra missão também, me foge aqui. Elas tiveram a chance de passar, como o americano chama de flyby, né? Passar voando por ali, indo para outras etapas da missão e tirar alguns flashes, não só de foto, mas também de captura de informação, virar uma antena para a Terra e dizer, olha, eu capturei isso, segura aí, entendeu? Então, segura aí que tô te mandando coisa boa, digere isso aí, entendeu? Porque na prática o que ela tá fazendo é capturar dado e jogar para ser processado lá, não tá te afirmando nada, você que descobre isso quando recebe. De dado para informação tem uma distância, né? Ela captura dados, e essa informação não foi ela que descobriu, é a gente que descobre aqui. Então, quando chegou aqui, alguém viu que tinha bastante metano na superfície de Titã. Titã também tem uma característica interessante, que é a única lua com atmosfera, ou com atmosfera suficientemente densa para ser comparável à nossa, é até mais densa do que a nossa. Sério? Tá? Porém, a vida que se implantaria lá não seria igual à nossa, porque eles ainda não têm a água detectada lá, tem
a grande probabilidade de, mas tem metano, tem coisa líquida na superfície, que também é importante, e tem muito hidrocarboneto, que são como blocos, building blocks, como o americano fala, né, de vida. Os tijolinhos da vida, né? Aminoácidos também, muita coisa que pode ser usada. Então, só falta a fagulha, né, digamos assim, né? Então, vale a pena ir lá, tudo bem. Tem de onde pisar, tem tudo direitinho e tal, não é? Aí você vai para olhar a Europa. A Europa também é candidata. Por quê? Qual é a diferença? Não são iguais, são bem diferentes. Então, por que a Europa também é candidata? Porque a Europa tem uma carapaça de gelo, toda ela forrada em gelo. Aí você vai dizer, puxa, mas então eu vou para um lugar gelado? E por que eu acreditaria que é bom lá? Porque esse gelo poderia não ser água, né? Poderia ser um material semelhante. Eles vão ter que descobrir ainda. Mas já viram, num flyby desses das missões, já viram Europa soltando jatos de vapor de água. Isso sim, foi pelo espectrômetro, pode ser comparado que aquilo era realmente vapor de água. Olha. E sai o tempo todo, em tese de um polo, principalmente de um polo. E alguém chegou à conclusão em algum momento que isso é uma camada, um oceano profundo em volta dela, da parte rochosa dela, e depois é que vem o gelo. Então, Celso e Daniel, agora, não tem uma dupla sertaneja chamada Celso e Daniel? Não tem? Não, esse é um político, é um prefeito que morreu, que era Celso Daniel. Não tem nada com Deus sertanejo, não. Era um prefeito, era um prefeito. Aí, é Celso Daniel. Então, Celso... Daniel e Celso. Então, muda para Daniel Celso, porque depois perdeu o vínculo. Levando em consideração essas possibilidades de Titã e de Europa, como sendo lugares assim favoráveis à vida, né, com possibilidade, e levando em consideração que a Lua é o lugar estrategicamente mais próximo, né, então mais viável, porque o Elon Musk mira Marte como um lugar a ser habitado? Porque Marte ainda tem uma atmosfera, por exemplo, mais parecida com a da Terra, tem uma gravidade mais parecida com a da Terra. Essa é uma coisa importante. E, enfim, a Lua é muito inóspita, né? Também por aquilo que a gente estava falando, da extrema temperatura, a diferença de temperatura entre o dia e a noite na Lua é muito São gritante. motivos diferentes, são motivos diferentes. A Marte, por motivos mais inertes a Marte, mais longo prazo, é mais longo prazo. Marte foi mais já, né? Teve. Sim, tem muitos indícios de já a gente tem que entender o que houve por lá para não acontecer aqui, né? Pois Ele perdeu a atmosfera repentinamente, aí foi isso tudo. É o que aconteceria conosco se a gente não tivesse mais atmosfera. É o que eu também acho. É o que aconteceria conosco, por exemplo, se nós começássemos a implantar fábricas, se nós não tratássemos nossos materiais. Tem muito... É o que nós estamos fazendo. Eu acho que a gente está indo pelo mesmo caminho, por enquanto, Cavaleiro. Pegar uma curva para a esquerda em algum lugar. Curva para a esquerda, urgente. Falando em curiosidades, assim, a gente vê vários filmes de ficção que meio que distorcem as leis da física, né? Tipo Moonfall, né? A Lua... É possível a Lua cair na Terra? Não. Eu acho que a chance de acontecer é uma porcentagem minúscula e ínfima, né? Acho que ele não tem forma. Afastando, né? A única forma da Lua cair na Terra é a Terra rodar ao contrário do que está rodando hoje. Ah, é? Porque o que acontece? Como você falou, na realidade a Lua vem se afastando da Terra. Isso também é um problema. Não, calma. Essa curva de afastamento é uma assíntota. A curva é assintótica. Se você olhar em matemática, isso quer dizer que ela nunca chega, ela vai, a cada vez que ela dá um distanciamento, esse distanciamento é menor. De forma que ela tem um limite. No limite, ela tem que parar de se afastar. E aí não vai mais se soltar, entendeu? Hoje ela se afasta 3,6 centímetros por ano. Pô, é nada, né? E no próximo ano vai ser, sei lá, 3, depois o outro vai ser 2,5. Então não vai se afastar, entendeu? cada vez mais. Não, é cada vez menos. Por isso que a curva é dita assintótica. Curvas assintóticas são aquelas que a cada vez que você se desloca nela, ela se desloca menos. Então ela tem no limite, ela tem uma situação de parar. Entendeu? Aí você vai dizer, bom, mas como é que é isso? Por que ela está se deslocando? Porque em algum momento a Lua se desprendeu da Terra em termos materiais. A teoria diz que houve uma colisão de dois corpos, o outro corpo que bateu com a Terra infantil, lá em sua infância, a Terra orbitava próxima ou na mesma órbita de um outro corpo chamado Theia, na teoria, né?
esse corpo chamado Theia teria colidido com a Terra. Um corpo do tamanho de Marte. Nossa. Então, ao acontecer essa colisão, lógico, destroçou os dois e eles, de alguma forma, pelo motivo gravitacional, foram se recompondo. Mas uma parte deve ter se distanciado o suficiente para se agrupar sozinho e começar a orbitar o maior. Assim se formou a Lua. Por que eles acham isso? Porque o material que a gente encontrou na Lua é quimicamente, fisicamente muito similar ao nosso. É como se a Lua fosse irmã em termos de fisiologia, de material. A fisiologia é forte, mas em termos de materiais, a Lua fosse irmã da Terra, entendeu? Então prova que um dia foram parte de um mesmo corpo, entendeu? Tem toda uma teoria para olhar na internet para ver isso. Mas, dito isso, né? Então, na hora em que ela começou a se afastar, ela estava ganhando essa inércia, ou tratando essa inércia, ela foi diminuindo. Ao longo de milhões de anos, ela está quase que estável, ainda nem estável está, totalmente está se afastando. Aí você vai dizer, por que ela ainda se afasta, né? E como é que isso funciona? Eu tô falando demais, de repente? Não. Pode me interromper, tá? Não, estamos aqui. Ela ao girar, porque você sabe que a Lua gira olhando pra gente com a mesma cara o tempo todo, né? Sim, ela não... Ela tá... A gente vê nunca o outro lado da Lua, né? Tem gente que chama isso de Loki de maré. Por isso que é o lado oculto da Lua, né? Perfeito. O pessoal fala às vezes lado escuro, mas não existe um lado escuro, existe o lado oculto. Não existe. Isso é um disco do Pink Floyd, né? Pois é. Floyd talvez não soubesse disso, mas tem um lado da Lua que, apesar da gente não ver, também toma sol. Entendeu? Então é errado a gente chamar de lado escuro. O americano chama de far side. É o lado longe. É o lado longe. O americano chama de far side. E a gente chama de lado oculto, vamos dizer assim. Então o lado oculto, ele toma sol, ele não fica escuro o tempo inteiro. Toma sol, porque a Lua é mitologiamente... Isso aqui é a Terra, isso aqui, ó. Pena que a câmera não pode pegar, né? Isso aqui, então esse aí é a Lua. Segura o teu aqui um pouquinho. Esse aí é a Lua. Então, só tenta fixar um ponto nela aqui. Certo. Botei o dedo no teu copo. Não tem problema. Tenta fixar um ponto nela aqui e eu vou tentar girar para você entender. A Terra tá aqui, ela tem um giro próprio. Mas a Lua, quando gira, esse é o mesmo ponto, tá vendo? Ele tá sempre virado. O tempo que ela faz o giro dela tá meio que sincronizado com isso. Isso não é um fenômeno raro, não, tá? Em vários lugares do universo acontece, em planetas fixos em relação ao Sol. Né? Ela sempre tem a mesma face virada para a gente. Quando a distância não é muito grande entre os dois corpos, há uma tendência muito grande de acontecer isso. Então, por exemplo, Mercúrio está em Loki, eles chamam de Loki de maré, né? Loki de maré. Tem um outro nome também em inglês que eu esqueci, mas o Loki de Mercúrio com o Sol é por esse motivo, ele é o mais próximo do Sol. Entendeu? E acontece a mesma coisa em relação a uma Lua e seu planeta, como acontece Mercúrio tem Lua de maré com Sol? Tá, ele tem uma face escaldada o tempo todo ali. Então o Mercúrio nunca... Um lado de Mercúrio nunca viu a luz do Sol. Isso. É incrível isso. A natureza é muito... Tem muitos lugares que é assim. Lá em Próxima Centauri já consegui. Porque você consegue ver tudo isso, é incrível, né? O cara tá 4 anos e meio de luz de distância e você consegue dizer que lá tem um planeta que não tá só girando em Loki também, que não tá tendo condição de ser banhado em luz por aquela estrela. Isso, a distância. Consegue, porque tem vários planetas já catalogados, tem essas coisas todas descritas. Como é que você acha um exoplaneta? Você sabe como é que faz? Como é que eu consigo saber que existe um planeta orbitando uma estrela? Com telescópio não é, né? Com telescópio. Mas é ótimo. Se você vê o planeta, ainda mais agora que você tem o James Webb e tudo mais, mas como é que você sabe que aquele planeta está ali? Porque você não vê ele. Na realidade, está certo, eu não vejo completamente o planeta. Eu vejo a estrela. E a luz dela provavelmente está ofuscando todos aqueles planetas em volta dele. Sim. Como é que eu sei então que eles estão ali? Porque na hora em que eles estão completando a órbita, eles passam na frente da estrela. E se eu estiver ali observando sempre a mesma coisa, eu vou perceber que a luz mudou. Ainda que seja quase imperceptível. Um cara como James Webb, um cara como Hubble, ele consegue ver isso. Ele, opa, piscou, entendeu? No gráfico de luz vai fazer assim, baixou a luz e depois que o planetinha passou, subiu de novo, entendeu? E aí eles calculam... E ele calcula várias coisas. Inclusive, ele pode saber que se passar de novo com outra velocidade, não é o mesmo planeta. Entendeu? É outro planeta, entendeu? Isso aí. Mas se passar com a mesma velocidade, então é o mesmo. Por que eu sei que não pode ter dois com a mesma velocidade? Porque se eles estivessem na mesma órbita, eles colidiriam, como aconteceu com Terra e Theia. Eles têm que estar em órbitas diferentes para não colidir. E em órbitas diferentes tem o quê? Velocidade. Porque senão eles cairiam no Sol.
Isso. Entendeu? Mercúrio é o mais veloz de todos aqui. Por isso ninguém pousa em Mercúrio. Não é porque é quente, não. Não é dá. porque ele é tão rápido que você não consegue pousar. Você vai quebrar. Você não consegue. É Qual é a difícil. velocidade? Eles têm ideia? Não sei. Mas Não sei, Deve tem ser que pesquisar aqui também. estratosférica, né? É uma coisa muito incrível. Ninguém nunca pousou em Mercúrio. Tentou, Aquele mas assunto nunca que você pousou. falou, cara, do planeta, do nono planeta, como é que é mesmo? Goblin. Fala sobre ele, acho que merece falar sobre ele. Agora, com a palavra, então. Márcio Rezende. A gente falou sobre isso, Dani até conferiu esse assunto pra gente. Sim. É que uma viagem ao México, eu vi numa cidade, né? Aliás, dizem que também os astecas, né? Eles não construíram as cidades que eles moravam, né? Como os egípcios provavelmente não Também construíram não. aquelas pirâmides, né? Também não. E lá tem um desenho, um esquema do sistema solar, já considerando esse nono planeta. Se eu não me engano, ele foi cientificamente catalogado em 2013 ou 2003, não sei. Foi Né? 2015, na verdade. Isso. 2015. E apelidaram ele de Goblin, né? Você podia falar um pouquinho Pois sobre é, isso? porque isso é incrível, né? Dos astecas, enfim, já terem tido essa noção de que existe um planeta que tá nos confins do sistema solar, né? Ele tá muito mais longe do que tá, por exemplo, a Terra, da distância do Sol, ele tá... eu até pesquisei isso, ele demora 40 mil anos para completar uma órbita ao redor do Sol. Então, é a distância incrível. É muito longe. Já sabiam da existência dele. É muito longe. E ele é 11 vezes menor do que a nossa Lua. Então ele é bem pequeno. Mas, de fato, ele existe. Ele tá lá. E como é que uma civilização asteca, como é que eles poderiam... Ou anterior a ela, né? Anterior, né? Poderia ter essa noção, uma tecnologia que chegasse ao ponto de pensar descobrir que existe. São os indícios. E mais interessante ainda é pensar que eles não precisam observar para saber. Porque mesmo que houvesse a questão do telescópio, também não devia haver tão potente assim, né? Ainda que existisse. Isso é descoberto por questões de cálculo gravitacional, principalmente. Cálculo gravitacional. Você percebe uma diferença, uma influência gravitacional num lugar que não deveria existir essa influência. Então você começa a calcular que tipo de corpo e aonde estaria para poder aquela influência ocorrer ali sem eu perceber que ele existe. E a que distância ele deve estar e tudo. Então você começa a intuir, olha, daqui a tanto tempo esse cara vai aparecer nessa órbita, porque eu estou percebendo a influência dele desde já. E o mais interessante dessa questão é quando você entende o seguinte, que são informações de natureza instrumental. Isso. Vou me explicar. Os astecas, por exemplo, né, eles já conheciam as relações das marés, da lua, do céu, de acordo com as necessidades do seu tempo. Né? Plantar, colher, migrar, pescar, porque eram os hábitos de acordo com a evolução e necessidade dessa sociedade. E aí você pega essas informações, elas são completamente desconexas da utilização, não é informação, não é instrumental essa informação. Né? Então você vê que não é uma informação daquele povo, porque a jornada que as necessidades levaram a descobertas, né, não incluem aquilo. Sim. É a mesma coisa você pegar os egípcios, né, e pensar nas pirâmides, né, apontadas para Orion. A constelação de Orion. Não existe viagem espacial, essa informação não é necessária para plantar, para saber a cheia de um rio. Sim. Enfim, questões até astronômicas, digamos, relacionadas ao céu, de observação pura, já dão esse contexto. E eles tinham essa questão, esse conhecimento do céu no contexto das suas necessidades. Então, você vê que aquela informação está relacionada a uma outra civilização que vivia o desafio, né, de instrumentalizar essas informações para outras necessidades. Quem sabe, viagem entre planetas. Eu suponho que não foi. Eu acredito que tudo é possível. Na civilização dos sumérios que havia um nono planeta. Sim. Nibiru. Na mitologia dos sumérios, fala-se de um planeta de onde teriam vindo os Anunnakis, que são é o nome que eles deram aos deuses mitológicos deles, né? Que eles descreviam naquelas tábuas com escrita cuneiforme, né, decifradas depois pelo Zacarias Sente. Ele teria conseguido fazer isso comparando com uma tábua que tinha tanto grego quanto aquela escrita cuneiforme, quanto uma outra escrita, e serviu de roseta para ele poder fazer essa tradução. Então lá conta essa história, né, como mitológica, se a gente quiser chamar assim, porque na verdade para eles era um fato real, né?
Ele dizia, Nós é que estamos chamando de mitologia. nós estamos chamando de mitológico porque começa ali, né? Não tem nada de referência anterior. Só fala assim, eu tenho tudo isso aqui, todas essas ciências. Quem me deu isso, eles já diziam, foram os caras que chegaram no céu. Os Anunnaki, os caras que chegaram no céu, Anunnaki. Então, eles atribuíam voluntariamente isso a uma outra autoria, não a deles. E se eles estão dizendo ali naquela escrita voluntariamente que foi assim, que a gente acredite ou não, mas aqui... E nessa escrita continha esse nome. Não, em vários lugares, não apenas ali. Existem tábuas, porque a estrutura era feita com argila, né? E você marcava com A forma. a ferramentazinha cuneiforme, e aqui, enquanto aquilo estava macio, depois você botava no forno, Certo. e aquilo cozinhado estava guardado. Depois foi aquilo só Era o HD da época, né? desde a época. Se quebrar, já foi, mas se não, tá ali, entendeu? Mas pelo menos ele não era mais maleável, depois estava guardado. Então ali tem muita coisa explicando isso. E uma das coisas que eles fizeram, além de escrever, foi desenhar também. Então tinha símbolos que mostravam o sistema solar com 9 planetas, em cima de alguém grande sentado num trono e pessoas menores em pé. Dizem que os Anunnakis eram bem maiores do que as pessoas aqui na época. Aí você vai dizer assim, poxa, só de curiosidade, né? Um parêntese, né? Se você fosse para Marte e deixasse uma geração depois, uns filhos seus lá, coisa e tal, 2 gerações, vai. Como seriam esses caras? Seriam parecidos com os que vieram com você, por exemplo? Você acha que seriam parecidos? Em que eles difeririam? Eles seriam mais altos ou mais baixos? É isso que eu ia falar agora, né? Isso aí tem a ver com a questão da gravidade. né? Tem a questão da gravidade. Tem menos gravidade em Marte, eles provavelmente seriam mais altos, né? Teria uma densidade óssea menor, teria muita questão biológica envolvida nisso também. Isso, então é fácil você dizer se o cara, vamos dizer que o ET parasse aqui na sua frente. Se ele for comprido, igual esse boneco aqui atrás, muito maior que você, provavelmente ele vem de um planeta onde a gravidade é menor. Menor. Entendeu? Sim. Ou seja, os Anunnakis provavelmente vieram de um planeta com... Que a gravidade deveria ser menor. Ou eles viviam mais tempo no no espaço espaço do que no próprio do que planeta. no planeta. Também é uma explicação. Porque se Nibiru, como mitologicamente é descrito, for tão maior que a Terra, como está descrito lá, não faria sentido que eles fossem maiores. Mas eles aparecem representados como maiores. do que... E a mitologia, nossa também, vou chamar de mitologia porque se confunde com religião em vários momentos. Você pegar a Bíblia e tudo. Mas para chamar de uma coisa neutra, eu vou chamar de mitologia. A nossa mitologia fala nos Néfilins, tá na Bíblia também. São gigantes, são pessoas muito grandes, né? Que viveram antes do dilúvio. Na época meio que dos sumérios ali, um pouco antes. Isso, antes até. Antes até dos Os sumérios vieram depois do dilúvio também. Sumérios é 6 mil anos atrás, não é? É como se os sumérios tivessem aparecido do nada. Alguém achou aqui e falou... Inclusive, a matemática sumérica apareceu do nada na Terra, assim, né? Do nada. Mas eles atribuem tudo que eles sabiam aos Anunnaki. Ganhamos de presente. Os professores eram todos de fora. Inclusive, um tempo, os governantes eram Anunnakis durante um tempo. Tem a epopeia de Gilgamesh. Por exemplo, era teoricamente um Anunnaki trabalhando, regendo uma região, entendeu? Era como, eu comparo mal, é um sujeito como Portugal fez com as, como é que chama? Capitanias hereditárias. Tipo, toma uma capitania hereditária para você e o Gilgamesh. Uma coisa desse tipo. Ele tava, Egito era do cara, não sei o que era do cara, talvez tivesse um outro sujeito em outras áreas, não sei. Tô exagerando porque também tô só querendo mostrar uma ilustração, não? Sim. Mas em tese... Tudo é possível. Cara, que barato isso. Você diz... Abduzir mesmo. Indo pro longo. Muito. Isso aí desdobra muito. Vocês já viram alguma coisa no espaço assim, vocês não conseguiram explicar? Estamos falando exatamente sobre OVNIs, UFOs. Já tiveram essa experiência? Eu não ficava do espaço, mas se dá para vir daqui, eu também não vi muita coisa. Um exemplo que eu acho muito legal é matéria escura. Que a gente vai ver, tem muito depoimento disso, os cientistas falando que matéria escura é extremamente abundante no espaço. A matéria escura por si só não reflete luz, não emite luz, mas está lá. Existem experimentos. Liga, né? Enfim, já existem experimentos, testes, até ópticos e tudo mais, de que existe essa matéria escura, mas a gente não consegue entender a origem dela, não consegue mensurar ela
não tem como você ter um experimento desafio e tanto. específico para a matéria escura. Mas ela existe. Isso. Ela existe, ela tá lá. O Então, interessante disso também, posso só te interromper, você pode continua complementar. onde você tá. É bom complementar. A matéria escura parece ser responsável pela liga do universo. Quer dizer, a gente está em expansão ainda, e expansão acelerada. Né? Certo. Por isso a gente vai perdendo, vai ter um momento muito longe desse, Tem estrelas no céu? que não vai ter estrela no céu, mas você vai Ainda bem que olhar. está vivo agora. Não é nada poético, né? Não é. Você olhar pro céu. Ou assomado ao seu lado. Veja a escuridão. São na hora. Tu me traz pra cá pra ver isso aqui? Nada, seu ninho. Rusta. Em tese a gente vai ter não a gente, né, mas quem tiver aqui na época, né, que demora demais, isso não é nem mensurável essa distância, mas ou de tempo, mas vai haver momentos que a gente não vai ver mais estrela no céu, porque elas estão indo para longe de nós, né? Então, a matéria escura deve ser uma das responsáveis, se não a responsável por esse impulsionamento também, porque, em tese, a gente devia estar se aglutinando de alguma forma. Por exemplo, falam muito da gente colidir com outras galáxias, né? Também num momento longe. Andrômeda vai chegar aqui, né? Um momento longe, mas também 5 bilhões de anos, assim, nada. menos longe do que a gente deixar de ver estrela, mas Cara, quando eu olhar pro céu, não ver estrela, pode me levar. Admira, sabe? Não seria feliz. Estrelado. Aí cansou. Não seria feliz. Sobre essa questão da matéria escura, eu vi um astrônomo falando uma vez que o que a gente conhece do universo em termos de matéria só corresponde a 5%, né? Pois é, exatamente. Ou seja, ainda tem muita coisa que a gente simplesmente desconhece. Você quer ver um negócio interessante também? Quer ver uma coisa? Você falou nisso, me lembrou uma coisa que a gente não puxou no assunto aqui, mas tem alta correlação, né? Quanto maior a escala, estamos falando de universo agora, né? Ou quanto menor a escala, a gente encontra o mesmo tipo de estrutura. O universo parece ser esférico, na realidade, e funciona igual um átomo, só que com multiplicidade de partes. Você vê, até onde você puder enxergar, e teoricamente em qualquer direção, você olhar, certo, você vai ter a mesma perspectiva, digamos assim, né? Ou ao mesmo alcance, né? Tudo isso que está se distanciando da gente parece ter, como você falou, um intervalo oco, né? Porque está a matéria escura ocupando. E de alguma forma se estrutura, mas está aparentemente oco. Em tese, o espaço é vácuo, né? A gente pensa assim, né? Não consigo imaginar alguma coisa no vácuo que dê essa liga, mas existe alguma coisa. Existe. Né? Antimatéria, matéria escura, o que seja. Até o efeito Casimir prova, né? Que você consegue tirar a energia do vácuo do espaço. O universo é estrutura e coesão. Mesmo que nós não entendamos. Se você for baixando estrutura e coesão. Quanto menos você baixa na escala, você vai encontrando uma estrutura menor até chegar. O átomo tem uma similaridade com isso, né? É provável que quando você for descendo mais ainda na escala, você vai encontrando esse tipo de estrutura em escalas diferentes. E as mesmas proporções de espaço também, né? Também, Sim, porque também. se você pegar o centro de um átomo, o núcleo, né, onde tem próton e nêutron, e olhar a distância que ele tem, mostrar isso numa escala visível, né? Você vai afastar os elétrons de uma tal forma que vai parecer que está olhando por uma visão Sistema solar. de uma área, de um sistema solar, por exemplo. E o espaço entre o núcleo e os elétrons é o vácuo. É vácuo também. É vácuo. É o mesmo vácuo do espaço. Exatamente. Ou seja, a gente é vácuo do espaço. A gente é feito de matéria que veio do universo, né? Que veio das estrelas. Também né? tem um físico chamado Nassim Haramein que tem uma visão do espaço, uma teoria que ele diz que ele considera que cada próton é um mini buraco negro, né? E que a estruturação da matéria viria em função da gravidade quântica nesse nível, né? No nível das medidas Planck, né? E eu fico pensando nisso, cara. A gente toca na mesa, né? A gente segura um copo, a gente pega uma caneta, chama isso de matéria, né? Mas você, na realidade, não tocou nada. Não tocou nada. Primeiro que os nossos elétrons a repulsão dos elétrons, né? Não permite que a gente toque, né? Mas a gente conceitua como se fosse uma realidade e aí a gente vê que realmente o que é real mesmo está muito distante do que a gente acha que é real. Né? Sim. Papo de maluco. Vocês se lembram daquele colisor de hadrons, talvez é o nome? Sim. E eles... Uma das expectativas era achar a prova concreta de massa, né? Colidindo, e não conseguiram provar que massa existe. Entendeu? Então hoje quando a pessoa fala
eu não acredito em espírito. Eu falo, cara, eu não acredito em matéria. Me conta, madeira existe. Boa, quase tão difícil para. Eu preciso abaixar o nível dessa conversa. Aí pega leve, cara. Não fala aquele negócio que você disse minha fala. A galera lá também tá sentindo assim que o assunto tá, ó. Tá indo, Então, me digam vocês, qual foi... você falou alguma coisa sobre as canetas, né? No nosso bate-papo. E eu ia perguntar alguma coisa nesse nível. Quais foram as maiores gafes, as bobagens científicas, né? O fruto da vaidade, do desconhecimento. De vídeo cacetado espacial, tipo assim. Boa! Vídeo cacetado espacial. Boa. Eu lembro de uma que você falou em caneta, né? Eu vou chamar de lenda, né? Porque tem que procurar isso para encontrar isso escrito. Mas todo mundo fala e é possível que tenha sido assim, realmente. Porque em um dado momento você pode precisar de uma caneta como essa, uma caneta, algo capaz de escrever, quando você estiver a bordo de uma estação espacial, ou de um módulo espacial, ou mesmo na Lua, ou em algum lugar que naquele momento você não tenha gravidade nenhuma. Então, uma caneta como essa, esferográfica, não escreve. Não escreve? Não escreve numa estação. Porque você precisa da gravidade. Você precisa que a tinta desça. Anota a lista de compra aí. 6 ovos. Porra, tá escrevendo, eu tô aqui, seu... Você precisa que a tinta, se você põe essa posição, né? A tinta chegue na pontinha e aquela esferinha vai tangenciando a tinta, vai levando tinta para fora e vai acompanhando o seu movimento para escrever, assim que é esferográfica. Tem uma esferinha lá, por isso que chama assim, né? Então tá bom, mas eu vou levar isso para minha viagem espacial, seja qual for. Quando não tiver gravidade, não vai funcionar. Precisamos de uma caneta que escreva, uma esferográfica que escreva no espaço. Então vamos lá, os americanos dizem, investiram milhões em fazer a sua caneta capaz de funcionar sem gravidade. Que conquista, né? O russo, não, o soviético na época falou assim, bom, eu vou usar um lápis. Então resolvídeo, mulheres práticas. Por que o lápis? Porque o lápis não tem esse problema, ele vai desgastando, né? Você vai fazendo força, ele vai deixando um pedacinho de grafite lá, mas ele solta um pozinho. Então o cara usar um lápis tem seus inconvenientes quando tá num ambiente sem gravidade ou de microgravidade, porque aquilo fica flutuando e aquilo pode entrar no teu olho, no teu ouvido, na tua boca, ou mesmo no equipamento e prejudicar o equipamento, mas é tão pouco que você usa que ele deve ter falado assim, tá bom. E os astronautas russos são brabo também, né? Os caras são, né? Caixa grossa. Acho que pra eles não faria muita diferença. Tema sobre pessoas, os povos frios, né? Dos lugares frios, são pessoas duras, né? Assim, eu sei que quando eu digo duro, eu quero falar de maneira geral mais fortes, casca grossa. Também. Eu tenho uma teoria para isso também. Por que os caras chegaram aqui e encontraram todos os nossos índios pelados aí, descansando, amigáveis, trocando espelhinho por não sei o quê, como diz a lenda, né? A lenda. Por que a lenda, né? Por que esse povo foi tão amigável, tão inocente, né? Por que esses caras viviam assim, tão tranquilo? Porque não tinha muita dificuldade de viver, na verdade. Aqui não faz frio, eu não preciso fazer roupa. Aqui eu meto uma vara no rio, sai um peixe, que a quantidade é imensa, né? Teoricamente é fácil pescar, precisa nem de anzol. Não haver competição, que você eu quero uma fruta, eu estico o braço, né? Como o americano fala, low hanging fruit, né? Sim. Sempre tem uma fruta que tá mais baixinha para eu pegar. Então a vida era fácil, teoricamente. Não tão fácil, mas era mais fácil. Agora você vai no hemisfério norte... Sibéria. Se você não se cuidar, você morre no inverno. Você tem que ter uma casa, você tem que ter aquecimento, você tem que ter isso, tem que ter aquilo. E o povo já é mais briguento pro lado de lá. Não digo nem que seja tanto, porque o povo briguento, humano é briguento em todo lugar. Mas deve ser até um pouco mais briguento lá, porque faltava recurso. Quando falta recurso, o povo fica briguento. A competição aumenta. Só Quanto tem menor aqui. recurso, maior competição. Você não tem água, você vem brigar comigo, pega uma parte da água pra você, se não quiser te dar de bom grado, e mesmo que eu te dê, entendeu? Sim. Então isso é natural, né? Você imaginar que o cara do norte é carrancudo, é até natural você pensar, né? Imaginar assim. Menos sol, menos luz, menos calor, menos recursos, tudo. Você definiu espetacularmente. Menos alimento, menos sol, né? Menos recurso. Praia, sol, peixinho frito, bicho. Felicidade. Felicidade. Água de coco, né? Então, teoricamente, a felicidade era mais fácil aqui embaixo, vamos dizer assim, né? É verdade. Então, eu acho que isso já é um motivo, né, pra gente, ou pelo menos
o bom senso aponta nessa direção. A gente tem que concluir coisas baseadas em fatos incompletos, né? Mas, Celso, eu acho que agora a gente deu uma equilibrada no assunto. A gente deu uma... relaxada. Vou voltar para um outro nível. Peraí, não sei. Agora Vai subir a régua? eu vou subir a régua. Apertem os cintos. Vamos nessa. Cavalheiros. Se encontrássemos vida fora da Terra, qual seria um impacto prático para a nossa vida na Terra? O que você sabe? Boa pergunta. Posso começar falando uma coisa que acontece lá no que o Carl Sagan também falou, e quando a gente tomou aquela iniciativa de gravar um disco de ouro, botar dentro da Voyager. Sim. A ideia, ela vai tão longe que um dia alguém vai achar isso, tem que saber da gente. Aí tem aqui um diagrama que mostra onde a gente está no universo e coisa e tal. 150 línguas dando bem-vindo, não sei o que e tal. Aí eu não sei se acho que foi o Carl Sagan que disse isso primeiro, que ele virou, gente, mas vem cá, vale a pena a gente ser tão inocente assim de sair dizer onde é que nós estamos e coisa. Será que não tem um predador por aí? Quantas vezes uma civilização encontrou a outra e o encontrado se deu melhor do que o cara que encontrou? Acho que nenhuma, né? Tem toda a razão. Desencontrado. O cara chega aqui e fala, opa, cheguei, tô de fora. É meu. Não, isso aqui é meu. Mas peraí, ele chegou e pegou, entendeu? Então por que eu vou ficar... Colonizador é um predador. Eu não estou dizendo que seja o caso ou não, mas precisa falar fazer tanto alarme. Então, o certo seria de ficar quieto. Até porque, enquanto a gente não sabe, melhor ficar quieto, né? Não precisa chamar ninguém, teoricamente. Mas a gente já fez isso, mandou essa informação, e há 100 anos ou mais a gente manda sinal de rádio para fora do planeta. Sim. Então, há 100 anos-luz, pelo menos, alguém já escutou a gente. Se existir alguém mais, né? Nesse raio de esférico, nesse raio esférico aqui, 100 anos-luz ou mais alguém já ouviu. Eu acho que um dos impactos seria, a mais curto prazo, seria um impacto na visão filosófica, né? De que achamos vida. Então, de fato, existe, não estamos sós e tal. Também, provavelmente, teria um impacto religioso, né? As pessoas poderiam ter uma ideia de, por exemplo, uma outra espécie foi criada. Então, Deus é humano? Deus não é humano? Pode ter uma diferença assim, de mindset, né? De visão sobre o universo muito diferente. Eu acho que até impacto econômico também, assim, ia ter novos mercados, ia ter mais investimento em exploração espacial também, porque achamos vida, então agora não tem mais limite, né? A única coisa que a gente estava, de fato, nos questionando é, estamos sozinhos ou não estamos sozinhos? E agora não estamos sozinhos. Então, assim, eu acho que é possível ter uma mudança... primeiro filosófica, eu acho que ia ser o mais rápido, assim, a gente de fato não está sozinho, mas a longo prazo ia ter muito impacto em outras áreas mas tem uma coisa boa, né, que deveria, espero que aconteça, espero que esses caras apareçam logo, que apareça acontecer. Pois é. Que é você dizer, caramba, estamos brigando entre nós e tem gente aqui em cima que pode até nos ameaçar. Vamos dar o braço, para com esse negócio aí, vamos todo mundo junto nessa direção aqui. Pode ser, né? Porque esse efeito colateral benéfico também existe, né? Também. Porque os recursos para isso seriam poucos, né? Então... E também, esse físico que eu mencionei, o Nassim Haramein, até tem a ver com o assunto que a gente está conversando agora, que perguntaram para ele essa questão de seres mais avançados que nós, serem predadores, né? Serem malignos e tal. Sabe, né? E ele falou... Ele teve um argumento contra isso, na verdade, que eu achei muito interessante, que ele fala o seguinte, olha... Na minha opinião, para uma civilização atingir um nível tecnológico necessário para fazer viagens intergalácticas, para que ela alcance esse nível tecnológico, ela vai ter um conhecimento tão profundo da realidade que para ela vai ser impossível atacar outra espécie. Porque ela sabe que isso tem implicações... Pode ser. Pode ser. As consequências seriam muito mais graves. Porque provavelmente esse rompimento de certas barreiras tecnológicas envolve um nível de inteligência que por si só já é uma autossuficiência. Sim. Então, quando você fala de um colonizador, que é um tomador, né? Isso acontece no contexto terreno. Sim, energia... do cara que tem escassez. Por quê? E não resolveu seus problemas na Terra, mas alguém fora da Terra provavelmente teria resolvido. Né? Eu acho que existe esperança, a gente não vai ser colonizado por monstros gosmentos. Ou dissipado por pistolas laser. Isso aí não seria pão grosso. Que o cinema incutiu na gente lá atrás. Então, tu imagina que é mais provável, quando na realidade é o inverso. Como o tubarão, né? Da ferramenta de controle social incrível, né? Claro. Nós temos dois casos. Primeiro, se eu não me engano, foi Galileu. Foi Galileu Copérnico.
falando sobre a teoria de órbitas, né? E aí a igreja se interpôs. E aí eu não estou fazendo uma crítica à igreja como ela é hoje, né? Mas a igreja como uma entidade social, né? Como era na Idade Média, né? E assim, você não podia supor que a Terra, né, girava em torno do Sol. Porque se Deus criou a Terra, na sua importância, ela era o centro do universo. Então tinha uma questão arraigada, uma questão religiosa arraigada aí, com uma afirmação da importância que nós teríamos como filhos de Deus, né? Exatamente. Um outro caso também interessante, Capela Sistina, né? O dedo tocando. Não, e também, além do dedo tocando, tinha outra questão. Que não toca, na verdade. Foi Da Vinci? Quem foi Michelangelo que fez a Sistina? Michelangelo? Então, foi Michelangelo. Havia um problema sobre umbigo, porque uma criatura celestial não era nascida, então não deveria ter. Pintou o umbigo lá. E ele peitou, eles só resolveram quando permitiram que ele pintasse o umbigo, porque ele, como um pintor, ele queria que tivesse ali. Humanizar aquela figura, né? Então, você vê que até mesmo os nossos próprios paradigmas, né, encontram resistência, né? Sim. Quando se trata do pensamento uniforme, do pensamento coletivo, da dominação de certas entidades, né, da predominância de ideia, luta por narrativas, né, como forma de dominar. Então, a questão também da vida em outros planetas, né, é objeto de um medo, assim, né? Você fica aí. A gente costuma ter medo do que a gente desconhece, né, basicamente. Então, eu acho... Também fascínio. Também. Curiosidade. Me pergunta assim, até que ponto também não tem muita coisa que foi escondida da gente em relação a essas coisas, né? Porque nos últimos anos pra cá, a gente está vendo um movimento dentro do Congresso americano, né, de ex-oficiais da NASA realmente atestando lá que existe um programa que é tocado à irreverência do Estado, um programa de reengenharia de tecnologia alienígena. Né? Setores do próprio Estado também, que estão indo lá. Tem o Dr. Steve Green, o nome é Steve Green, que é um doutor americano que tem alguns documentários que se diz portador de inúmeros documentos oficiais do governo americano, também relatando, enfim. São mistérios ainda que a gente vai, nos próximos anos, provavelmente acessar. Tem uma galera aqui no Brasil que bota uma energia grande em mostrar a seriedade e a complexidade daquilo que chamaram de ET de Varginha. Sim. E também eles, inclusive, descrevem a energia que o governo colocou, que determinadas entidades, para tornar risível, para emprestar comicidade, para que parecesse algo engraçado, né? E aquilo foi explorado por programas de comédia, um monte de coisa assim, para que aquilo de mais rápido possível fosse absorvido na cabeça e no imaginário do brasileiro como alguma coisa assim, menética, uma piada irrisória, sem sentido, entende? Tirar dos holofotes. Exatamente, cara. Exatamente. Mas isso vai ter que ficar para um próximo episódio, gente, porque o nosso tempo estourou. E eu queria, como uma última pergunta... Antes que eles voltassem para a nave deles, né? Não, já tava, o cara já tá batendo na porta ali, ó, chegou o disco. Esses caras são de outro planeta. Se vocês pudessem deixar um recado, né, para a próxima geração sobre o futuro do espaço, né, qual a mensagem que vocês gostariam de deixar para a próxima ou próximas gerações? Caramba, bacana essa, né? Essa é filosófica mesmo. A gente sempre termina o papo com... Essa é de arremate mesmo, né? Eu acho que a gente, por exemplo, o que eu penso muito, que é o fato que mais me choca no universo é a dimensão dele, né? É o fato de que nós somos um planeta dentro de um sistema solar, dentro de uma galáxia, dentre trilhões de galáxias, que cada uma dessas galáxias tem planetas e estrelas também dentro delas. Tem até teoria de multiverso, enfim. Então eu acho que a gente pensar que a gente está em constante exploração, constante aprendizado. Então a gente poder abrir a nossa cabeça para não criar um preconceito, criar algo, não ter muito essa visão de túnel, né? Ter uma visão mais aberta, porque tudo é possível. A gente é uma coisa muito pequena se a gente fosse comparar ao resto do universo. Não querendo deixar a gente menosprezado, mas a gente tem que ter essa cabeça de
explorar o impossível, né? Então, Sim. eu acho que Assumir a nossa insignificância, deixar de lado a arrogância, né? isso, Poder ter visibilidade das coisas, né? É um exercício de humildade, né? exatamente. Deixem suas redes sociais, seus contatos novamente. A gente vai botar, gente, aqui ó, no embaixo do vídeo, o descritivo, estarão todos os seus contatos, mas deixem também aqui para os nossos Com telespectadores. certeza. Perfeito. Nosso website, né, primeiro é www.merege.com.br. Então lá vai ter tudo que a gente faz, nossas atividades, nosso histórico, portfólio, enfim, conquistas. E vocês vão conhecer um pouco mais do nosso trabalho também no nosso canal, que é o @merege_aerospace. Então vai ter todo o nosso histórico recente que a gente vem se esforçando, nossos projetos, Asteroid Mining Corporation, mineração de asteroides, enfim. Tem inclusive na cobertura completa do tentativa de pouso lunar mais recente da Space, que acabou não dando certo, mas enfim, a gente também faz essas lives, coberturas ao vivo, então é muito bacana para quem... Eventos internacionais que a gente participou, entrevistas, Isso. nossas iniciativas com o governo brasileiro para dar uma visibilidade de que é possível ir à Lua através de um serviço de Uber, né? Não é o Uber, mas é uma uberização do caminho para a Lua, para o Brasil poder seguir sem depender disso. E o que fazer quando chegar lá, as ideias que a gente tem dado, as empresas que a gente tem convidado. A gente põe tudo lá dentro, né? Então, Gente, vale a pena segui-los. Adoramos o papo. assim como vale muito a pena seguir vocês também. A gente está adorando. A gente está adorando poder trazer uma versão mais lúdica para tudo isso, porque isso é muito bacana, você poder discutir isso de uma forma mais tranquila, lúdica e interessante, né? Sim. Isso aí. Menos dura, menos áspera, né? Sim, que encanta, né? Isso, Eu acho que o ser humano é especial por isso. Ele é capaz de se encantar, se perguntar o porquê das coisas, né? E compreender, né? Kel, muito obrigado, Zé. O que eu gosto desses caras aqui é o seguinte. Prazer. Celso, depois eu vou ficar indo em casa sozinho, tô lembrando toda hora aqui de Celso e Daniel. Não é dupla verdadeira, não por isso que não é feito assassinato. É um assassinato, você é um prefeito assassinado. Pô, pergunta. Foi longe. Pô, se existe essa dupla, eu não conheço o prefeito. Não foi feliz. Não tem final feliz. Eu acho legal da importância deles dois, né, no cenário brasileiro. Talvez vocês não tenham se dado conta disso, mas esses caras são os representantes das empresas mais sofisticadas, do que há de mais avançado em tecnologia aeroespacial mundo. E eles estão aqui. Nos prestigiando, é um prazer. Tempo para estar aqui. Obrigado demais. Muito bom conversar com vocês, aprender com vocês. Gente, inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo para que mais conteúdos como esse cheguem até vocês. Muito obrigado e até a próxima. Até o próximo. Obrigado, teu Tchau. tchau.